Eu sei que pode parecer estranho, mas confie em mim, a vulnerabilidade é a chave para a gente se conectar com outras pessoas. Esse foi o tema de pesquisa da Brené Brown, uma moça que você já deve ter ouvido falar aí, que ficou bem famosa depois de apresentar um TED Talk sobre a coragem de ser imperfeito. Ela depois escreveu um livro sobre isso também. E é justamente sobre a importância da vulnerabilidade que eu quero conversar hoje nesse vídeo aqui com vocês. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. E a maturidade passa por você se entender e se relacionar bem também com a tua vulnerabilidade. Quando eu tive a ideia de gravar um vídeo aqui sobre vulnerabilidade, falando um pouco mais sobre essa questão das conexões com vocês, eu me lembrei muito de uma conversa que eu tava tendo com um amigo meu. Ele perguntando um pouco, né, querendo entender um pouco mais sobre o mundo da psicologia, assim, o trabalho de uma psicóloga, perguntou quais são esses principais temas que as pessoas falam na terapia. E quando eu parei pra pensar, assim, analisar, eu falei, geralmente é sobre trabalho e relacionamento. São os temas que eu mais escuto falar dentro do setting terapêutico. E ele falou, realmente, é o que eu falo na minha terapia também. Essas são as grandes dificuldades. E aí eu quero fazer esse recorte aqui com vocês sobre os problemas que os relacionamentos podem trazer pra gente. Essa pesquisadora, a Brené Brown, ela fala bastante sobre essa nossa necessidade de conexão. Nós somos seres sociáveis, né? Você já deve ter ouvido falar, estudou um pouco mais sobre isso na própria escola. Na escola a gente entende um pouco mais sobre o que é ser um ser sociável. A gente precisa de outras pessoas para aprender a ser a gente precisa de outras pessoas para sentir determinados sentimentos e para literalmente existir. Existem outros animais que não precisam tanto dos seus companheiros como os seres humanos. E é justamente por a gente precisar tanto de outras pessoas que a gente anseia tanto por conexão. A gente quer se conectar com as outras pessoas, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer ser amado por alguém, a gente quer ser desejado por alguém, a gente quer ser reconhecido, validado, a gente quer que outras pessoas percebam o valor que a gente tem. Tudo isso, essa busca, esse anseio por conexão, precisa passar pela nossa autenticidade. Não tem como a gente se conectar com outras pessoas se a gente não for verdadeiro com quem a gente é. Passar uma imagem que não é o que você realmente é, não traz legitimidade para a tua imagem. Você não consegue realmente ser aquilo. A pessoa não consegue se identificar muitas vezes com você, porque não é o que você é aquilo que você está mostrando, o que você está falando simplesmente. E é justamente na autenticidade que mora a vulnerabilidade, o tema desse vídeo aqui. A autenticidade, essa capacidade que a gente tem de sermos nós mesmos, de demonstrarmos aquilo que a gente é, sem ter muito medo, é uma capacidade até difícil da gente exercer em vários âmbitos da nossa vida ou o tempo inteiro, né? Isso porque muitas vezes a gente não quer demonstrar ali pontos que a gente considera fracos ou que as pessoas podem usar contra nós mesmos. E é claro que aqui eu não tô falando sobre sangrar num tanque de tubarões, mas da gente começar a perceber de que forma a gente está se relacionando com as pessoas. Será que a gente está se aproximando de fato dessas pessoas ou estamos nos fechando sem permitir que elas nos conheçam e que a gente se conecte a elas e elas se conectem a gente? Ouvindo um pouco a Brené Brown falar sobre a pesquisa dela, tem 2 dados que ela encontrou que eu achei super interessantes e chave mesmo pra gente entender essa questão da vulnerabilidade. Primeiro, ela começa falando que a pesquisa dela não era necessariamente sobre vulnerabilidade, ela estava preocupada ali, na verdade, com as conexões. E foi aí, no meio da pesquisa, que ela se deparou realmente com a vulnerabilidade. Mas quando ela estava ali começando a entender melhor o que é que gera conexão e o que é que gera desconexão, ela percebeu que aquilo que gera desconexão é a vergonha. Quando a gente se mostra ali para as outras pessoas e se sente envergonhado ou teme que a gente não seja validado pelo outro, que o outro não veja, não reconheça valor na gente ou simplesmente desvalorize algum ponto, alguma característica da gente. O que ela percebeu nessas pessoas que têm coragem de ser vulneráveis é que essas pessoas têm uma crença de merecimento muito forte. Era só isso. Ela diz assim, até categoricamente, que a única coisa que diferencia uma pessoa que tem coragem de ser vulnerável de uma que não tem é a crença de merecimento. Que ela merece ser amada, que ela merece ser acolhida, que as pessoas ao entorno dela podem realmente abraçá-las e que é isso que ela merece. Se tiver alguém que não faça isso com ela, que não corresponda a isso, não tem problema. Ela sabe do seu valor e pode procurar isso em outra pessoa. Trazendo esse
recorte da pesquisa da Brené aqui para o nosso contexto do Psychology Case e da terapia cognitivo-comportamental, a gente entra num conceito da teoria cognitiva muito importante, que é esse conceito de crenças. Literalmente, as lentes que a gente vai utilizar para enxergar o nosso mundo, para entender e descrever quem nós somos, quem são as outras pessoas e como é que o mundo funciona. Essas crenças, elas são formadas bem no comecinho da nossa vida, ali entre a nossa infância e adolescência, principalmente. Não que elas não possam ser modificadas, sofram alterações, repercussões aí diferentes ao longo de toda a nossa vida. Mas é nesse começo da vida ali e essas experiências mais marcantes que vão moldar de fato as nossas crenças. Isso porque a gente precisa dessas crenças para viver o resto da nossa vida. Então, quanto mais cedo a gente aprende, mais rápido fica aquele processo e a gente vai seguindo dessa maneira. A ideia por trás da formação de crenças, sendo bem objetiva aqui com vocês, é facilitar a nossa adaptação no mundo. Isso porque a gente precisa poupar tempo, focar na nossa sobrevivência e ter previsibilidade do nosso futuro. Então, quanto mais os nossos pensamentos nos ajudarem nessas três funções, melhor vai ser para o nosso cérebro. É assim que ele entende, pelo menos. As crenças sobre quem você é, sobre quem são as outras pessoas e sobre como o mundo se comporta geram previsibilidade para a tua vida. Você sabe como você vai agir em determinadas situações, você sabe o que esperar das outras pessoas, então você molda o seu comportamento com base no que você acha que as outras pessoas podem fazer ou podem agir com você, e você sabe onde está e onde não está no mundo, porque você já tem essa ideia prévia do que vai acontecer. O perigo mora justamente quando a tua expectativa, ou seja, a tua crença, não corresponde à realidade. E aí você pode tanto se privar de viver coisas que você gostaria, que estão de acordo com os teus valores, que são importantes para você, quanto se prejudicar em determinadas experiências por conta dessa dissonância. Agora, voltando um pouco para a pesquisa da Brené, o que será que tem na vida de uma pessoa que tem essa crença de merecimento e de pertencimento? O que será que gera esse tipo de interpretação sobre o mundo e sobre ela mesma? É muito provável que ela tenha aprendido ali com os adultos e os cuidadores ao redor dela e também com as experiências pelas quais ela passou. De repente, em um determinado momento em que ela não esperava nada, ela teve esse merecimento. Ela teve esse pertencimento a um grupo de determinada forma. Ela teve esse acolhimento por parte dos pais, por parte dos pares, coleguinhas da escola, professoras, e tudo isso foi moldando essa percepção que ela tem sobre o mundo. É muito provável que tenha sido assim que tenha se construído essa crença dentro de uma pessoa que acredita no seu próprio mérito e no seu pertencimento dentro da sociedade. Então quer dizer que pessoas que não têm essa crença, ou pessoas que não tiveram essas determinadas experiências, elas não vão ser capazes de ser vulnerável? Não, não necessariamente vai ser assim. Isso porque crenças são algo que a gente pode modificar. Nem sempre a gente consegue modificar em 180 graus, mas alguns grauzinhos ali para a esquerda ou para a direita a gente consegue se mexer. A gente pode também, isso acontece muito dentro do processo de terapia, colocar à prova essa crença. Começar a perceber nas experiências que você tem, olhando para a realidade na qual você vive, se você consegue perceber se aquilo que você tem como verdade é realmente verdade ou uma percepção baseada na tua experiência. A construção dessa crença das mais variadas formas é possível fazer inclusive na vida adulta. Claro que ao teu modo, com o teu recorte e contexto de vida, mas o objetivo final ali de entender que você pode sim se conectar com as pessoas de uma forma genuína, não ter medo da tua vulnerabilidade, não ter medo da tua desconexão com uma ou outra pessoa, porque você sabe que você tem o seu lugar ao mundo, isso sim é muito possível de você conquistar. Como eu falei aí em algum momento no começo do vídeo, um dos livros da Brené Brown chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. E esse termo coragem é um outro termo que ela também explora um pouco mais dentro dos conteúdos, pesquisas e estudos dela. Ela fala sobre essa questão da origem da palavra coragem, tá muito atrelada a contar com o coração. E como a gente consegue contar a nossa história com o nosso coração quando a gente é autêntico, quando a gente não teme a nossa vulnerabilidade. Você já parou para pensar na coragem como essa nossa habilidade de contar com o coração? É uma forma muito mais genuína da gente entender ali por que a gente tem tanta dificuldade em ser corajoso, em expor realmente aquilo que a gente está sentindo. Coração, nesse contexto aqui, não é o órgão, né? Essa bomba que bombeia sangue aí dentro do nosso corpo, mas sim esse sentido simbólico de como as emoções nos afetam. Coragem de ser imperfeito, a coragem de demonstrar vulnerabilidade é aquilo que justamente vai te fazer conectar com as outras pessoas, porque elas vão sentir a vontade de ser quem elas são com você também. É aquela ideia de pertencimento de que, putz, eu não tô sozinho nessa. Essa pessoa passou por essa dificuldade
dificuldade ou tem essa dificuldade na vida dela, assim como eu também tenho. Ou então essa pessoa passa por essa dificuldade, eu nunca passei por isso, mas eu sei como é, porque já vi meu amigo, meu irmão, minha mãe, meu pai passar por isso também. Isso faz com que a gente se sinta pertencente e acolhido a um grupo. E esse sentimento é fundamental para uma vida valiosa, para uma vida que vale a pena ser vivida. E é claro que eu não estou falando aqui só no sentido romântico da palavra. A vulnerabilidade pode expor a gente sim a situações muito desagradáveis, desafiadoras, em que a gente vai estar literalmente expondo certas feridas. Mas não tem como a gente sentir o lado bom da vulnerabilidade, da conexão, e anestesiar apenas esse lado ruim da vulnerabilidade que é estar exposto. A gente não tem como sentir o bom sem sentir o mal. A gente não tem como separar, nesse caso, o joio do trigo. A gente precisa viver e experienciar os dois. Não tenha medo de emoções difíceis. Você pode aprender a lidar com elas da mesma forma que você lida e saboreia as emoções fáceis, emoções que te trazem prazer e alegria. Espero muito que eu tenha te incentivado nesse vídeo aqui a você conhecer um pouco mais sobre você mesmo, sobre as tuas vulnerabilidades e se relacionar com elas de uma forma genuína. Aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque toda quarta-feira sai um vídeo novo aqui para você às 18 horas. Um abraço e até mais!